Boa noite a todos. No último estudo, nós falamos acerca do quando é que Jesus voltará. Hoje iremos falar, primeira parte, como é que ele voltará. Como é que vai acontecer? Eh, Podemos afirmar, primeiramente, que a vinda do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, é apenas uma vinda. Não são duas vindas. É a segunda, mas que se vai fazer em duas etapas. Primeiramente, Jesus virá aos ares arrebatar a sua igreja. E acerca deste grande acontecimento, os profetas do Antigo Testamento, eles não profetizaram nada acerca disto. Era um mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado ao apóstolo Paulo. Ele fala acerca disso, particularmente na carta aos Efésios que ele escreveu, e nós no capítulo 3, versículos 1 e 2, nós lemos assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. O mistério que está relacionado com tudo aquilo que diz respeito à Igreja, corpo de Cristo. Isto foi dado ao apóstolo Paulo em primeira mão. Como disse atrás, os profetas do Antigo Testamento nada sabiam acerca disto. Eles profetizaram sim acerca da vinda do Senhor Jesus à Terra. Não acerca da primeira etapa da sua vinda, em que ele virá aos ares e a sua igreja será arrebatada a encontrar o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo, ele, ele recebeu uma mensagem, uma revelação diretamente de Deus, do Senhor Jesus ressuscitado e glorificado. Há um pormenor que é muito importante. Muitas vezes as pessoas pensam que as últimas palavras de Jesus foram aquelas que ele proferiu aos seus discípulos em Mateus capítulo 28, após a sua ressurreição. E que a sua revelação pessoal termina aí. Não. Nós lemos que ele apareceu ao apóstolo Paulo, já glorificado. Apareceu a mim, disse ele, não somente a caminho de Damasco, mas depois disso apareceu-lhe outras vezes. E também se manifestou, revelou-se a ele através de visões e de revelações. Ele fala acerca dessas visões e dessas revelações em 2 Coríntios capítulo 12. Inclusivamente, depois a seguir dele ter feito essa afirmação e de se ter exposto dizendo que eu conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo, foi arrebatado ao céu e ouviu coisas inefáveis. Quem foi esse homem? Foi ele próprio. E com certeza que no céu o Senhor revelou-lhe pormenores, doutrina específica acerca da sua igreja. E por causa da excelência das revelações que o Senhor lhe deu, o Senhor, para que ele não se exaltasse, permitiu que ele tivesse um espinho na carne, acerca do qual ele orou 3 vezes para que se afastasse dele, o mensageiro de Satanás. E depois temos aquele grande milagre do apóstolo Paulo, quando ele diz que então, nesse caso, eu vou-me gloriar nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. E quando o Senhor lhe disse, eu não te vou, por outras palavras, eu não vou retirar de ti esse espinho na carne, a minha graça te basta. Então, ele refugiou-se na graça de Deus e da graça de Deus ele dependeu. Manteve-se o espinho na carne, mas ele continuou a ser vitorioso, apesar desse espinho na carne. A revelação do arrebatamento, os pormenores acerca desta primeira etapa da vinda do Senhor Jesus, estão pormenorizadamente, mais pormenorizadamente, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E nós vemos ali verdades impactantes. Impactantes. Nós iremos ver, alguém um dia disse, há apenas uma coisa única, realmente inevitável. E já sei, vocês estão a pensar, é a morte. Não, não é a morte. Vou repetir. Há apenas uma coisa única, realmente inevitável. Não é morte, é o cumprimento das Escrituras. Porquê?
Porque milhões e milhões de pessoas não vão experimentar a morte física. Quem são essas pessoas? São aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier buscar a sua igreja. E nós, os que estivermos vivos, diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, seremos arrebatados sem passar pela morte física. Então, o que é verdadeiramente inevitável é o cumprimento das Escrituras. A morte não é inevitável. Claro, é um grupo de pessoas, um grande grupo, é uma exceção, nós sabemos, mas esse grande grupo de pessoas não vai passar pela morte. São aqueles que compõem a Igreja, o corpo de Cristo, e que estarão vivos quando Jesus vier. Mas vamos ler a passagem para ficarmos com o contexto deste ensino tão sublime, entusiasmante, acerca da vinda do Senhor aos ares. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós lemos assim. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem é uma alusão àqueles que já tinham partido por meio da morte. E estes crentes estavam muito tristes, não tinham este ensino. E eles desconheciam o que é que acontecia àqueles seus irmãos que partiam para a eternidade. Ele então explica. Ele diz, não queremos que sejam ignorantes, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. Não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Face à partida dos nossos entes queridos, nós temos a permissão pelo Senhor, dada pelo Senhor, em relação aos nossos entes queridos, para que nós sintamos tristeza com a partida deles. Mas é uma tristeza não com desespero. Porquê? Porque nós temos esperança. Nós temos esperança de que ausentes do corpo, presentes com o Senhor por um lado, e por outro lado, temos a esperança, temos a certeza que quando o Senhor vier, vai acontecer aquilo que nós vamos ler a seguir. Então vamos continuar. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem. Os que foram sepultados, os que foram levados pela morte. Quando Jesus vier aos ares arrebatar a sua igreja, nós lemos que Jesus os trará com eles. Então, mas se eles estão sepultados, como é que Jesus os traz? Porque a essência, a verdadeira essência da pessoa é a alma e o espírito que estão na presença de Deus. E quando Jesus vier, os que já partiram, o Senhor os trará com eles. Os trará com Ele. Vamos continuar. Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Vamos parar aqui um pouco. O mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor, gosto muito desta expressão. O mesmo Jesus que andou nesta terra há cerca de 2000 anos. O mesmo Jesus que pregou. O mesmo Jesus que fez os milagres sem manipulação. Genuínos, impactantes. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus que por nós morreu e ressuscitou. É esse mesmo Jesus que virá dos céus buscar a sua igreja. O mesmo Jesus. Quando a trombeta de Deus soar, Ele descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Quem são estes mortos em Cristo? São os mortos, são aqueles que partiram para a eternidade pela morte física e que pertenciam e pertencem à Igreja de Cristo. Esses, quando Jesus vier, os seus corpos irão ressuscitar. E vão-se juntar, esses corpos gloriosos, após a ressurreição, vão-se juntar à alma e ao espírito que o Senhor trará na sua companhia, como lemos atrás. E os que estiverem vivos, quando Jesus vier, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Os vivos serão arrebatados. 1 Coríntios capítulo 15 diz que nós, os vivos, seremos transformados sem passar pela morte. Daí
É aquilo que nós dissemos há pouco. Há apenas uma coisa única, realmente inevitável. É o cumprimento das Escrituras. E o Senhor testificou acerca disso, dizendo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. As Escrituras cumprem-se inevitavelmente. A morte, para este grande número de pessoas, não vai acontecer. A morte física não terá lugar. Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. E Paulo conclui este assunto escrevendo aos crentes de Tessalónica, dizendo: vós que vos entristeceis como aqueles que não têm esperança, não pensem assim. Não sintam essa tristeza tão intensa. Porquê? Porque isto vai acontecer. E os que morreram em Cristo, os vossos irmãos que já partiram, eles vão ressuscitar com um corpo glorioso. E Paulo escreve aos Filipenses e diz que é um corpo glorioso semelhante ao do Senhor Jesus ressurreto. Isto é glorioso. O corpo é glorioso e o assunto em si, esta verdade em si também, é uma verdade gloriosa. Então Paulo conclui dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E quando é que Jesus virá à Terra? A segunda etapa da sua vida. Então, se a primeira é, ele vem até aos ares e a igreja vai ao seu encontro. Quem é que vai ao seu encontro? O conjunto dos salvos. Só aqueles que estão salvos é que vão ao encontro do Senhor aos ares. Quem é que fica na terra? Os perdidos. O que é que vai acontecer quando ele vier à Terra? Iremos ver no próximo estudo, querendo o Senhor.